Hoje, com alegria, eu retorno às exposições sobre sobre o Evangelho de João. Então, vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, hoje nós vamos analisar os versos de 1 a 4. E a partir, portanto, de hoje, nós vamos direto, com ou sem pandemia, nessa exposição sobre o Evangelho de João, que me parece que já está indo para o quarto ano. Quarto ano que, eu não sei, depois o pessoal me corrige aí, tá bom? Não sei se nós estamos indo para o terceiro ou para o quarto ano de exposição, verso por verso, desse Evangelho glorioso. Então, hoje nós vamos análise, repito, dos versos de 1 a 4. Espero que você já esteja com sua Bíblia aí, tá bom? Em mãos, e peço que você acompanhe, palavra por palavra, essa exposição do texto inspirado. Se formos pensar em termos de uma hierarquia de valores doutrinários nas Sagradas Escrituras, ou, eu diria, numa hierarquia de valor escriturístico, sem a mínima dúvida, nós estamos aqui diante do que de mais precioso existe, porque é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você pega livros como de Esther, pega livros como de Ruth, pega Juízes, pega as epístolas de 2 João, ou 3 João, todos os livros, todas as epístolas inspiradas, porque Deus é fiel, Ele nos viu nas trevas, e Ele é pessoal, e não nos deixou na escuridão, se revelou a nós. Não há nenhum absurdo em si, em acreditarmos num conjunto de livros inspirados, se partirmos da pressuposição que Deus é real, que Deus é pessoal e se importa com as nossas vidas. Deseja, portanto, esse Deus se revelar a você e a mim. Então não há nada de absurdo em acreditarmos num livro inspirado. Agora, dentro desse livro inspirado, nós encontramos passagens que são mais excelentes do que outras. E não há nada mais importante nas Sagradas Escrituras do que o registro da pregação do próprio Cristo. Então está aí, é isso que nós temos feito nos últimos anos, dominicalmente, todas as manhãs, exposição verso por verso desse evangelho maravilhoso. Então vamos lá, João capítulo 16, verso 1. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Vamos orar? Pai Santo, nós pedimos a partir de agora assistência do Teu Espírito. Que o Senhor projete luz sobre esse texto. Que o Senhor visite os lares, onde quer que tenha gente ligada a nós nessa manhã, que ali haja assistência do Seu Espírito, ajudando-nos a entender o significado da Tua palavra, de maneira que ao término dessa exposição estejamos mais próximos do nosso Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Se eu fosse dar um testemunho sobre a minha experiência com o cristianismo, a vida que eu vivo hoje, e a vida que eu imaginava que haveria de viver 37, 38 anos atrás, quando eu me tornei cristão. Então, em outubro agora vai fazer 38 anos que eu tomei uma decisão consciente, racional, deliberada, fruto dessa renovação do livre-arbítrio, desse milagre do Espírito Santo, mediante o qual nós não apenas fazemos o que queremos fazer, mas fazemos o que queremos fazer para a glória de Deus. Isso é um milagre da graça. E se eu voltar 38 anos, eu me encontrarei com certas expectativas com relação à vida cristã que não se cumpriram. Veja, não porque o cristianismo tenha me enganado, muito menos porque Deus não tenha sido fiel à sua palavra, mas por me faltar informação.
Eu não tinha acesso a certos fatos. E que fatos são esses? Fatos referentes às lutas que haveria de enfrentar no ministério de pregação da palavra de Deus. Eu sabia que enfrentaria lutas, mas não poderia imaginar que grande parte dessas lutas seriam travadas dentro daquele mundo no qual eu estava entrando, chamado mundo ou universo das igrejas evangélicas brasileiras. Então, se eu somar a isso todas as demais tribulações que enfrentei em razão do exercício puro e simples do ministério, a vontade que me dá é de chegar para cada pessoa que busca o batismo, que decidiu publicamente assumir sua aliança com Cristo e dizer para ela: amigo, permita-me falar um pouco sobre o quanto esta fé tem sido cruel para comigo. Obviamente, não a ponto de passar pela minha mente a ideia de abandonar Jesus Cristo. Não consigo me imaginar no mundo sem esse aconchego. Em Cristo, no seu Evangelho, o universo não me amedronta. Eu me sinto em casa. Pois eu sei que o Salmo 139 é a pura expressão da verdade. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão e a sua destra me susterá. Então, não há um canto do universo em que eu não me sinto em casa, porque a Bíblia diz que onde quer que eu esteja, ali eu estarei na presença do ser que mais me ama no cosmos, o meu Criador. Contudo, muito embora não passe pela cabeça do verdadeiro regenerado, o desejo seguido da consumação da decisão de romper relacionamento com Cristo, aquele que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Contudo, essa vida cristã da qual nós não nos imaginamos longe, é permeada de dissabores, de decepções e, de uma forma toda especial, de tristezas que nós experimentamos no contato com os que se dizem cristãos. É sobre isso que o Senhor Jesus está falando nessa passagem. Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Aqui está o Senhor Jesus, preocupado com aquilo que os seus discípulos haveriam de enfrentar no exercício do trabalho de pregação, na sua ação missionária, e que poderia levá-los a não conseguir conciliar fatos da vida e teologia. O Senhor tinha como certa uma forma de sofrimento que os discípulos teriam que encarar no cumprimento do seu ministério e que os expunha à experiência do escândalo.
de você se decepcionar com Deus, de olhar para o curso da história e não ver sentido no tratamento que a providência divina permitiu que você recebesse da vida. Mais do que receber da vida, que você recebesse por parte daqueles que se dizem discípulos e discípulas do próprio Cristo. Então aqui está o Senhor Jesus preparando-os para o que inevitavelmente aconteceria. E que caso não fosse encarado pelos apóstolos, a partir da própria mensagem de Cristo, eles corriam risco de se decepcionarem com Deus, se escandalizarem com o tratamento que Deus permitiu que eles recebessem por parte das instituições religiosas. Eu hoje diria para você, veja, que eu estou me atendo ao texto. O texto está falando sobre cristãos escandalizados com o tratamento que receberam por parte de instituições religiosas que com a Bíblia nas mãos, acreditam estar servindo a Deus. E hoje, indo para o meu 38º ano de compromisso com Cristo e consequente relacionamento com as instituições religiosas que se dizem evangélicas, uma tentação que eu enfrento, e eu sei que eu não estou sozinho nela, é a tentação do cinismo, de você não acreditar em ninguém, de você julgar que todos mentem, que a natureza humana não dá conta de ficar do lado da verdade quando a verdade está contra o homem. Que o que se observa é que o cristianismo é meio para procurarmos encontrar nessa vida o que pessoas estão buscando encontrar de outros modos. Eu, essa semana, conversava com um jornalista, amigo meu, e ele tem algumas reservas de dinheiro. E ele disse para mim algo que eu fiquei profundamente humilhado. Humilhado por quê? Por perceber que o valor que rege sua vida, eu não encontro presente na vida da maior parte das pessoas que eu conheço, e gostaria de ver mais presente na minha própria vida. A maioria das pessoas que eu conheço dentro da igreja. Ele disse a seguinte coisa: Antônio, o país está em crise. Pessoas estão desempregadas. Eu não posso manter esse dinheiro no banco, parado. Eu tenho que investi-lo na vida de alguém. Portanto, eu vou pintar minha casa, eu vou fazer uma reforma da minha casa, porque eu conheço um pedreiro que está desempregado, está há meses sem uma obra sequer para tocar, e eu vou fazer a reforma da minha casa. E eu acredito que com isso eu vou estar colaborando para a economia do meu país. Coisa impressionante. Não frequenta igreja, não tem contato nenhum com instituição religiosa. E lá está ele tomando uma decisão profundamente cristã. Então aqui está o Senhor Jesus dizendo: falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. É como se ele dissesse o seguinte: eu os preparo para a guerra. E se vocês não entenderem o que eu tenho para lhes dizer, vocês recuarão na batalha, não serão bons soldados daquele que os arregimentou. Verso 2. Agora ele começa
a falar sobre a natureza do escândalo, o que poderia levar os discípulos a tropeçarem na fé. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Então vamos parar para pensar. Jesus, com base no Antigo Testamento, em suas promessas, sua teologia, seu conceito de Deus, chamando os seus discípulos para o seguirem, para avançarem na compreensão do judaísmo, para que a igreja saísse da sua imaturidade espiritual e alcançasse a estatura de Cristo, porque é óbvio que, comparando o Novo Testamento com o Antigo Testamento, é evidente que no Antigo Testamento a igreja se encontrava no seu jardim de infância. A partir da vinda de Cristo, aliás, o próprio Antigo Testamento promete que haveria uma grande mudança no futuro, porque o Espírito Santo, diz o profeta Isaías, haveria de escrever a lei de Deus no coração dos homens e mulheres, e que essa igreja circunscrita a Israel haveria de se tornar uma comunidade internacional com homens e mulheres do mundo inteiro, prestando uma devoção a Deus, um serviço a Deus, um culto a Deus, que não foi vivido em sua extensão pelo povo da aliança. Então aqui está o Senhor Jesus arregimentando esses homens, os chamando para, com base no Antigo Testamento, proclamarem essa fé agora com um novo elemento. Uma fé que seria levada ao mundo a partir da manifestação encarnada do próprio Filho de Deus. Paralelo a isso, paralelo a essa obra, veja só, que estava sendo levada a cabo pela graça de Deus, veja só, fora das instituições religiosas. Não é alguma coisa que começou no templo, não é algo que teve início na sinagoga, simplesmente é esse jovem chamado Jesus Cristo, que com 30 anos, chama esses pecadores, esses iletrados, para se juntarem a ele, a fim de mudarem o mundo, e ajudarem as nações que se encontravam em trevas, a entenderem que o Criador as chamava, não para adorarem o sol, a lua e as estrelas, mas para adorarem a realidade última, que essa realidade última é pessoal e quer ser chamada de Pai. Que vocês saiam pelo mundo anunciando esse Deus, a fim de que as nações encontrem sua libertação espiritual, sejam emancipadas da escravidão do paganismo. Deixem de adorar estátuas de madeira, de pedra, os astros, os elementos da natureza. Que homens e mulheres sejam encontrados adorando o Pai em espírito e verdade. Algo novo, portanto, em curso no território da Palestina, dentro do qual havia número incontável de sinagogas. Locais como esse templo, no qual pessoas se reuniam para estudar a Torá, a lei de Moisés, ler os livros de sabedoria, as narrativas do Antigo Testamento, estudar os profetas. O que o Senhor Jesus está dizendo, olha, ele não está falando aqui sobre islamismo, que viria a surgir apenas no século VII. Ele não está falando aqui de discípulos que não seriam acolhidos no templo pagão. Ele está falando sobre um repúdio que seria experimentado por eles, por mais que amassem, por mais que pregassem a verdade, por mais que fossem fiéis ao próprio Antigo Testamento, eles se tornariam objeto do ódio da instituição religiosa
que se dedicava ao estudo do livro inspirado. Conjunto de literatura que fala sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E que declara que esse Deus haveria um dia de enviar o seu único filho para redimir o seu povo. O Filho de Deus se manifesta, se revela a homens e mulheres previamente separados para essa redenção. E esses homens e mulheres, diz o Senhor Jesus, passam a ser odiados. Meu Deus, pela própria instituição religiosa, que deveria ser a primeira a recebê-los, a celebrar sua presença, a abrir as portas, para que a luz do sol da justiça, do sol da verdade, do sol da bondade, raiasse na vida dos seus membros. Então o Senhor Jesus alerta os discípulos: eles expulsarão vocês das sinagogas. Eles serão levados à conclusão que vocês são uma peste. A mensagem de vocês não será ouvida por muitos deles. Vocês serão expulsos, vocês serão escorraçados. Eles olharão para vocês e chegarão à conclusão que vocês são inimigos do Deus verdadeiro. Eles os expulsarão das sinagogas. Faço uma aplicação aqui. É impossível, no Brasil de hoje, um pregador fiel do Evangelho transitar livremente em todas as instituições evangélicas do Brasil. Se esse homem não é expulso da sinagoga, algo está errado com o seu caráter e com a sua pregação. Eles expulsarão vocês da sinagoga e não se escandalizem. Por que não se escandalizem? Porque será duro para vocês ouvirem eles usando o nome do Deus que eu lhes anuncio, a fim de os amaldiçoar. Eles dirão que personagens que lhes são tão caros, como Moisés, como Jeremias, como Isaías, como Davi, fazem oposição ao que vocês pregam. Olha, e é dura a experiência do fogo amigo, de você ter como principais inimigos aqueles que dizem professar fé no Deus ao qual você serve. Tarefa duríssima. Por isso que o Senhor Jesus está preparando a sua igreja para o que ela haveria de enfrentar. Os seus principais adversários serão os de dentro. Talvez vocês não encontrem no trabalho de pregação do Evangelho inimigos tão ferozes quanto aqueles que estudam a Bíblia. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem, eles expulsarão vocês das sinagogas. O que consistirá o escândalo? De você não acreditar que há regeneração. De você ser tentado a dizer que as pessoas não mudam nunca. Elas podem até ser capazes de frequentar o culto de domingo, de dar o dízimo, de fazer um ajuste ou outro na sua conduta moral, mas tomar a cruz e ir após Cristo, encarnar a mensagem de Cristo, ficar do lado do Evangelho. Há um
alto custo pessoal, lutando pela preservação da sua pureza, inexiste. Porque o que move essas pessoas na direção da instituição religiosa que se chama de cristã é o desejo de ser feliz, não o desejo de ser santo. Falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Vocês não vão falar em congressos. Seus livros não serão vendidos. Pessoas os rotularão de hereges. Eles expulsarão vocês das sinagogas. Olha só, não é ele, me perdoe insistir no ponto, não é eles vos expulsarão dos templos pagãos. Eles os expulsarão das sinagogas. E até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Meu Deus. Eu peço agora o socorro do Espírito Santo. Repito, eu estou voltando, depois de alguns domingos, à exposição do Evangelho de João. O Evangelho de João está pautando o púlpito da nossa igreja nessa manhã, da Igreja Presbiteriana da Barra. Eu estou diante da obrigação, do compromisso santo, glorioso, bem-aventurado de expor o Evangelho de João. O Evangelho de João está falando sobre perseguição religiosa a ser levada a cabo por pessoas que dizem acreditar no Deus ao qual nós servimos. Só que o Senhor Jesus declara que a inimizade não resultará apenas na coerção religiosa, no ato de banir o pregador da instituição que se diz cristã. O Senhor Jesus diz que algo de mais grave acontecerá. E até chegará a hora, verá um momento, não tenham dúvidas quanto a isso. Aqui é o Senhor Jesus os preparando para a batalha. É como um comandante no desembarque da Normandia dizendo, olha, vocês vão atravessar esse canal e ao chegarem nas praias da França, não haverá barreira que os proteja dos alemães. Para tomarem os bunkers alemães, vocês terão que ir de peito aberto enfrentando a artilharia alemã. Portanto, não se escandalizem. Não percam o encanto por mim, pelo fato de aqueles que dizem me servir terem horror a vocês e chamarem vocês de canalhas, de filhos de Belzebu, de hereges, de divisionistas. Eles não entenderão vocês, não apenas não entenderão, eles terão ódio de vocês. E chegará a hora em que todo aquele que os matar, o que Jesus está dizendo? Para o cumprimento dessa missão, vocês vão precisar de coragem. Porque vocês verão companheiros seus tombarem. Haverá perseguição, e perseguição seguida de sangue derramado por muitos de vocês. E nessas horas, com dificuldade, vocês voltarão a se reunir para buscar a face do Pai, tensionando o adorar e encontrar renovação espiritual, porque vocês verão os meus melhores discípulos recebendo tratamento cruel por parte das instituições religiosas. E todo aquele que os matar, haverá óbitos.
entre vocês. Não contem com promessas românticas que não os preparará ou não os prepararão para a vida. Eu estou lhes dizendo como haverá de ser, e vocês precisam, de antemão, responder a seguinte pergunta: estão dispostos a pagar o preço? É claro que é possível que essa perseguição não ocorra na vida de um ministro, porque não falta ministro banana, não falta ministro covarde, não falta ministro que quer ficar de bem com todos, não falta ministro que tem medo de perder o seu salário. Você imagine, você, movido pela sua consciência, ter que afirmar algo que vai de encontro ao juízo das instituições religiosas. Então, pode ocorrer isso, de uma pessoa pensar mais no seu salário do que no bem-estar da igreja. Outro dia um amigo meu no Nordeste falou para mim: Antônio, a igreja não paga salário para pastor, a igreja compra o pastor. E muitas vezes em ambientes nos quais uma ameaça velada é feita. Se o Senhor não ajustar a sua mensagem ao que a membresia deseja, trate de tocar o seu ministério num outro lugar. Mas se nós temos aqui, se nós temos no mundo, homens e mulheres que tomaram a decisão de, ao ver o lobo se aproximar, não abandonarem as ovelhas e denunciarem o lobo, e mostrarem o que está por trás das suas doces palavras, a perseguição é inevitável. Então, todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. E aqui nós estamos perante o fanatismo mais radical. Por isso que alguns dos maiores facínoras que passaram pelo solo desse planeta revelavam possuir alma profundamente religiosa. Pense nessa pessoa que está matando, que está roubando, que está mentindo, que está perseguindo, julgando que enquanto mata, que enquanto mente, enquanto persegue, Deus está sorrindo para ela. E ela está prestando culto a Deus, espalhando ódio. Ela está absolutamente certa que o seu trabalho é como um sacrifício. Então, cada servo de Deus, cuja reputação ela põe em ruína, ela julga que com isso está oferecendo a Deus uma oferta de louvor e adoração. Obviamente, como ressalta Calvino, essas pessoas não devem ser escusadas ou perdoadas da sua obstinação. O texto não tenciona inocentar essas pessoas. A sua teologia é diabólica, porque essas pessoas não passaram pela obra de novo nascimento. Elas conseguem usar a Bíblia, que é a mãe de todas as heresias, para propor o anti-evangelho. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que eu tenho sido acompanhado nas redes sociais por um número incontável de pessoas profundamente decepcionadas com a instituição religiosa. Eu quero dizer que eu estou junto com vocês. E que muitas vezes eu olho para instituições religiosas evangélicas e as vejo como uma outra religião. Então, você não está vivendo nada de sobrenatural. Tudo isso foi predito.
Não apenas a perseguição que você está sofrendo, como também esse sentimento de realidade, que você está diante de loucos, de pessoas que simplesmente, em razão das suas paixões, não conseguem mais interpretar a Bíblia e ver o óbvio. E chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso estará prestando culto a Deus. É isso que é chocante. E é por isso que essa gente, com esse zelo irrefletido, porque não há nada pior do que o zelo burro. A pessoa simplesmente não usa o cérebro, ela não pensa, não conhece nada de história do cristianismo, não conhece teologia, não sabe como que os sistemas teológicos foram elaborados ao longo dos séculos. E como essa ética avançou pelo governo providencial de Deus ao longo da história. E por isso você as vê nos cultos, mencionando frases de teólogos famosos, pessoas de vida aparentemente moral correta, embora não saibamos o que elas são capazes de fazer dentro de casa. O que o texto está dizendo é que elas serão perseguidas, quer dizer, que esses servos de Deus serão perseguidos por pessoas profundamente religiosas. Chegará a hora que todo aquele que os matar, pensará que com isso estará prestando culto a Deus. Portanto, eu faço um pedido a você. Sempre que alguém mencionar o nome de Deus, disser que serve a Deus e que ama a Deus, faça uma pergunta: que Deus? Que espécie de Deus essa pessoa está servindo? Verso 3. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Meu Deus, isso aqui é coisa para nós ficarmos, conforme eu costumo dizer, o dia inteiro pensando. Lá estão aquelas pessoas dentro das sinagogas, com seus livros, com suas tradições, com seus costumes. Julgando prestar culto a Deus, perseguindo a igreja, lendo a Bíblia e chegando à conclusão que a Bíblia pede a morte dos que discordam da instituição religiosa. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? O que o Senhor Jesus está afirmando é que é possível uma pessoa ir longe no seu conhecimento teológico sem ter passado pela obra de regeneração. Que as instituições religiosas podem se encher de não regenerados. O verso 3, o Senhor Jesus chama o não regenerado de aquele que não conhece o Pai nem a mim. Note, essa pessoa menciona o nome de Deus. Essa pessoa diz acreditar em Deus. Ela pregoa a moral religiosa. Mas ela não conhece o Pai. Ela conhece a Deus, mas não conhece o Pai. Nada sabe sobre a ternura desse Deus, sobre o amor gracioso desse Deus. É incapaz de divisar o quão descomplicado é esse Deus. E não entende que esse Deus se revelou na pessoa do seu único filho. E que fazer teologia sem Jesus Cristo significa simplesmente
você pintar num quadro a figura do diabo. Tente fazer teologia sem Jesus Cristo. Tente fazer teologia sem aquela história do garoto mais novo voltando para casa, que não passa pela senzala. Que é vestido pelo pai, que coloca sapato, sandália nos seus pés, anel no seu dedo, mata o novilho cevado, faz a festa enquanto a religião, o diabo, os demônios, a sua consciência, o padre, o pastor, o inferno, os demônios, erguem a voz dizendo que ela não era digna de participar daquela celebração. E que o amor de Deus é profundamente irritante. E Jesus diz, esse é o Deus que eu vim anunciar. Esse Deus irritantemente bondoso, misericordioso, perdoador. Elas não conhecem o pai, nem conhecem o filho. Elas conhecem a moral evangélica, mas não conhecem o espírito do evangelho. Repito, conhecem teologia, mas não conhecem a Deus. Aí talvez você esteja dizendo, mas Antônio, no meio dessa pandemia, essa passagem, olhe que eu não escolhi a passagem. É o texto da sequência da exposição de João. Estou sendo fiel ao texto. Mas, Antônio, como aplicar essa passagem nesse contexto de sofrimento? Olha, eu diria para você o seguinte, essa passagem não encanta. Não é encantador você saber que o Senhor Jesus veio para nos salvar da religião? Que Ele nos dá subsídio para separarmos Deus das denominações batista, presbiteriana, metodista, pentecostal e assim por diante? Não é maravilhoso saber que Deus não faz parte dessa orgia? Não é maravilhoso saber que Ele não cabe nessas instituições? Não é maravilhoso saber que Ele revelou à sua igreja que os seus verdadeiros discípulos receberiam esse tratamento nas mãos das instituições religiosas? Eu acho tudo isso profundamente encantador. Eu acho isso glorioso, eu acho isso lindo. O que o texto está dizendo é que essas instituições não conhecem o pai nem o filho. É claro que não tem a mínima condição de falar em totum, que as pessoas mais encantadoras que conheço estão dentro dessas instituições. E nós não podemos negar que houve frequentador do templo que foi salvo. Houve rabino que foi salvo. Houve sacerdote que foi salvo. Houve frequentador de sinagoga que foi salvo. Contudo, não há nada no Novo Testamento que nos estimule a entrar na igreja, num templo como esse, acreditando que aqui nós só vamos encontrar santos. A coisa mais dolorosa de uma experiência num lugar como esse é você encontrar canalha que fala com voz doce. É impressionante isso. E como que as pessoas se deixam levar, não percebendo que o que falta é pulso, falta é fibra, falta paixão, falta compromisso com o evangelho, falta aquela decisão de ficar ao lado de Cristo, ainda que tenha que permanecer só. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Pessoas que estão frequentando a igreja, essas são terríveis, elas infernizam a nossa vida. Elas não conhecem o Pai nem o Filho. Elas não têm alegria no Espírito Santo. Elas não nasceram de novo, elas não contemplaram jamais a face amorosa, doce de Deus. Não quero ficar aqui de pieguice, não, mas é isso mesmo. Elas jamais se viram como pecadoras. E em desespero de alma correram para Cristo em busca de perdão. São cheias de justiça própria. E não têm o evangelho como maior paixão na vida. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso envolve, se tem parente meu me ouvindo, meus melhores amigos. Sem chance
de eu fazer mal à sua vida. Mas não espere da minha parte um amor, uma fidelidade, uma companhia que custe o Evangelho. Eu vou ficar contra você. Você vai falar, eu não vou ouvir. E se eu tiver que ficar sozinho, ficarei sozinho. Mas não espere de mim lutar até mesmo pela unidade da igreja às expensas do Evangelho. Portanto, isso aqui, olha, tudo isso aqui pode evaporar. Se o que tiver que funcionar aqui não tiver como fundamento o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade vem antes da unidade. A unidade deve ser consequência da verdade. E aqui o Senhor Jesus está falando sobre divisão. O Senhor está falando de pessoas que serão expulsas, porque não cabem na instituição religiosa. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Estão com seus nomes nos róis de membros da igreja. Isso que é impressionante. Frequentam a escola dominical, são dizimistas, são irritantemente pontuais. É impressionante. É claro, se fossem devassas, isso seria muito alarmante. Como alguém já disse, o inimigo de nossas almas costuma se revelar como leão que ruge procurando alguém para devorar e lobo vestido de ovelha. Mas saibam que a sua estratégia número 1 não é se aproximar da igreja como um leão, mas sim como um lobo vestido em pele de ovelha. E é isso que é duro. Porque a voz mansa, suave, o desarma. Você lida com a pessoa como se ela fosse santa, mas não vale nada. É isso que o Senhor Jesus está falando. Antônio, você está sendo duro. Amigo, o texto está falando de morte. O texto está falando de pessoas se reunindo depois da morte do discípulo e dizendo o seguinte, o juízo veio. Finalmente Deus se levantou do seu trono para punir o herege. Contudo, amado de Deus. Portanto, eu não tenho dúvidas que numa manhã como essa, estou trazendo mensagem de consolação para inúmeros irmãos nessa nação. Espero que essa mensagem se espalhe pelo país. Porque é muita gente escandalizada com muita coisa que acontece na igreja. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, eu nunca disse para vocês que seria diferente. Nunca disse. Não se iludam com a instituição religiosa. Verso 4, e aqui eu termino. Mas estou falando essas coisas, está falando o quê? Da perseguição que seria levada a cabo não por pagãos, mas com pessoas que com Bíblia aberta matariam os cristãos, julgando que com isso estariam prestando culto a Deus. Mas estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, é inevitável. Chega para você e para mim. É inevitável. Poderia dar muitos exemplos, inúmeros exemplos, do que é a perseguição religiosa. Quando sabe que nos acomete quando é chegada a hora. O que é chegada a hora? Chegada a hora, você está tocando sua vida. Você está estudando a Bíblia. Você está em comunhão com a igreja. Olha, eu não estou resumindo a mensagem aqui ao trabalho dos pastores. Isso vale para toda a membresia, para todos os servos de Deus. Está você participando dos encontros de casais, dos retiros, dos congressos, das classes de escola dominical. E os cultos, isso durante anos a fio. E aqueles valores sendo sedimentados no seu coração. E progressivamente você compreendendo a beleza do Evangelho e desenvolvendo um caráter simétrico. E o seu amor pelo Salvador se aprofundando. E aí, subitamente, uma crise se instaura.
pode ser na igreja, na sociedade, na nação. E aí, então, é chegada a sua hora, que é o momento que você terá que optar entre a verdade e a instituição religiosa. Entre ficar na instituição religiosa, mantendo as velhas amizades, se beneficiando deste relacionamento, ou então ficando do lado do evangelho, por ser essa a decisão que sua consciência exige tomar, e você provar do ostracismo, do ódio, de perceber que as mensagens mais duras que recebeu na vida foram proferidas por aqueles que se dizem cristãos. E coisa que Martin Luther King experimentou muito no seu ministério, o silêncio. O silêncio, de você ter sua vida seu nome lançado no lixo e poucos saírem em sua defesa. Nesse sentido, eu sou profundamente grato, nesses anos de tanta batalha que eu tenho enfrentado na minha relação com o protestantismo brasileiro, por uma mensagem recente que o pastor Theo Elias, pastor titular da Igreja Presbiteriana Betânia, publicou nas redes sociais, se colocando ao meu lado, saindo em minha defesa. Estou falando estas coisas para que, quando chegar a hora, eu vou usar aqui alguns exemplos já surrados no púlpito da nossa igreja, exemplos que eu usei em outras ocasiões e que vale a pena mencionar agora. Quando chegou a hora de Dietrich Bonhoeffer, famoso teólogo alemão, quando ele viu, nos anos 40, surgir no seu país a Igreja Luterana do Partido Nazista. Ele falou, eu não tenho como pactuar com isso. Quando chegou a hora na vida de Martin Luther King, quando ele sentiu vontade de vomitar, ao ver igrejas que mantinham seus cultos, suas classes de escola dominical, suas discussões eternas sobre batismo infantil, batismo por aspersão, batismo por imersão, infralapsarianismo, supralapsarianismo, e o pau quebrando no seu país. Ele conta na sua biografia, com criança de 4 anos chegando para o pai e para a mãe dizendo, papai, mamãe, por que eu não posso frequentar o parque que foi recém-aberto aqui na nossa cidade? E os pais terem dificuldade de explicar para a filhinha de 4 anos que aquela menina não podia entrar no parque porque o parque só aceitava a presença de pessoas de pele branca. Aí chegou a hora de Martin Luther King dele ir para as ruas. E num dos textos mais comoventes da sua biografia, ele dizia que quando dirigiu seu carro e via aquelas torres das igrejas americanas, ele era levado a formular a seguinte questão: o que está sendo pregado lá dentro que faz com que essas pessoas se omitam num momento tão dramático como esse da história do meu país? Pense em toda a perseguição sofrida por William Wilberforce. Quando chegou a hora de William Wilberforce, quando ele entendeu que o regime da escravidão era do diabo, num contexto em que pastores subiam ao púlpito para dizer ouvindo economistas da época, políticos profissionais, que com a abolição da escravidão, a economia inglesa iria para a bancarrota. Chegada a hora. Eu diria para você que se você não está sendo perseguido por pessoas que se dizem cristãs, especialmente nesses dias no nosso país, alguma coisa de profundamente errado está acontecendo com o seu cristianismo. Mas eu estou falando estas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês,
quando chegar a hora. Porque uma coisa a gente está conversando aqui, a gente acha até belo. Eu me lembro de alguns congressos de teologia ouvir falar sobre a igreja perseguida, mas quando o perseguido é você, quando você é caluniado, quando mentiras são faladas sobre sua vida, quando pessoas expõem até mesmo a sua família, quando portas são fechadas, quando pessoas expressam desejar a sua morte, ou até mesmo atentam contra a sua existência, aí será de fundamental importância você se lembrar das palavras de Cristo. Ele disse: isso haverá de acontecer, e haverá de acontecer com os meus servos mais estimados. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. E aqui eu termino. O que ele está dizendo? Porque enquanto eu estive com vocês, vocês sentiam essa proteção. Eu colocava o meu peito na frente. E o foco da perseguição era a minha vida, a minha mensagem. Mas eu estou a poucas horas da minha morte. Daqui a pouco vocês não terão mais a minha companhia. Vocês não vão ter esta proteção literal, encarnada. Vocês não me verão mais. E aí vai chegar a hora de vocês. A minha hora vai chegar daqui a pouco. Daqui a pouco, a polícia do templo virá aqui me pegar. Homens armados em nome da religião para prender Jesus Cristo e entregá-lo para Roma. Daqui a pouco chegará a minha hora derradeira. Daqui a pouco vocês verão tudo o que eu estou lhes dizendo, que acontecerá com vocês, acontecendo comigo. E o que eu peço é que vocês não sejam românticos. Não esperem do mundo um tratamento diferente daquele que eu recebi, e muito menos das instituições religiosas. Entendam que os seus principais adversários serão membros respeitáveis de instituições que dizem se dedicar ao estudo da Bíblia. Bom, se você me perguntar o que eu acho disso tudo, eu fico muito feliz de encontrar uma passagem como essa, tão honesta, tão sincera, tão direta, tão real, nas Sagradas Escrituras. E fico muito feliz de saber que o meu Deus não banca esse abuso que líderes religiosos, num contexto de uma membresia biblicamente analfabeta, fazem com o nome de Deus. Portanto, qual é o conselho? Não tentem a falsa paz, a busca pela falsa paz na sinagoga. Na hora da pressão, não negociem a verdade. Vocês vão perder a amizade de grandes amigos. Parentes vão se voltar contra vocês. Olha, em alguns casos, pai e mãe. Filhos se levantarão. Pais se levantarão contra os filhos. Vocês serão tentados a julgar que a vida está sendo muito severa com vocês. Mas não negociem o meu evangelho. E eu gosto dessa linguagem. Aqui não é o médico se dirigindo ao paciente. Aqui é o general se dirigindo aos seus soldados. Não saiam dos seus postos. Fiquem firmes, pregando o evangelho. Não desistam da igreja. Porque no meio desse horror todo, eu tenho meu povo. Não tentem separar o joio do trigo, que vocês não estão habilitados a cumprir essa tarefa. Ela excede a condição moral de vocês. Fiquem firmes, suportem a pressão. Anos depois o apóstolo Paulo iria dizer, todos os que querem, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, que Deus nos encoraje,
Que Deus nos ajude a ser solidários com os companheiros de luta. Que o Espírito Santo nos ajude a encontrar os nossos verdadeiros irmãos nessa luta toda e que com eles, em sua companhia, continuemos a lutar pela proclamação do Evangelho bendito de Jesus Cristo. E justamente por ser bendito, faz com que tenha sentido perdermos reputação, saúde e até a vida. Porque se essa mensagem é verdadeira, que Deus, o Deus Criador, enviou seu Filho para esse planeta, para dar sua vida por nós, a nós nos cabe nos gloriarmos pelo fato de estarmos sofrendo afrontas por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, pelo Teu zelo pelas nossas vidas, por ter preparado a sua igreja para o que ela haveria de enfrentar no cumprimento do seu chamado missionário. Ter que lutar com instituições religiosas que são geridas por homens e mulheres que não conhecem o Pai nem conhecem o Filho. Conhecem a Bíblia, conhecem a tradição, conhecem os sistemas teológicos, mas não conhecem visceralmente a Deus. Quando leem a Bíblia, o fazem sob o véu do coração empedernido. Senhor querido, que o Senhor mantenha a nossa sanidade mental nesses dias. Que o Senhor nos console. Que o Teu sorriso nos baste. Que possamos ter noite de sono profunda, segura, pelo simples fato de sabermos que, embora o mundo esteja contra as nossas vidas, o Senhor é por nós e sorri para o nosso ministério. Eu quero pedir agora por aqueles que se encontram escandalizados, cansados de igreja, e até mesmo com dificuldade, Senhor, de voltar a estudar as Sagradas Escrituras, por verem a Bíblia associada a gente cuja perversidade não encontramos nem mesmo do lado de fora da igreja. Eu peço por esses que estão me ouvindo nessa manhã, os que passaram pela experiência do escândalo, foram perseguidos por causa da justiça, em razão do seu compromisso com o Evangelho. Que o Senhor, nessa manhã, esteja comunicando paz, enxugando lágrimas. Senhor, manifestando o seu sorriso a esses, enquanto que firmemente o Senhor lhes diz: cuidado, pois quem luta com monstros corre o risco de se tornar um monstro também. Que o Senhor não permita que percamos a nossa natureza de ovelha, que não usemos das armas do mundo, que ninguém tenha a sua reputação ou a sua autoestima arruinadas pelo que falamos, pelo que escrevemos, pelo que fazemos, pelo que deixamos de fazer. Mas concede-nos graça para sermos inflexivelmente comprometidos com a preservação da pureza do Evangelho
e a proclamação da mensagem de Cristo. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém.